Salve, salve pessoal! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos! Bom dia, Enzinho bebê! E aí, Danilão, como é que você tá? Crisalki, Tarsilo Mesquita, sejam todos bem-vindos! É noite de conversar um pouco sobre direito imobiliário, além de ouvir boa música. A gente vai esquentando aqui um pouquinho com essa sonzeira, enquanto a gente aguarda o nosso convidado de hoje, o ilustre Silmar, que está aqui, tô vendo entrar na sala. Boa noite, Rita, boa noite, Ramon, boa noite, Denise. Sejam todos bem-vindos, a gente já vai começar. Peço para o professor Silmar, que acabou de entrar na sala aqui, que solicite aqui a sua conexão, a gente já vai aceitar aqui e dar entrada. Eu acho que depende mais de você aqui, ô Silmar, do que de mim. Maravilha, já recebi o convite. Vamos ver se deu certo aqui. Vamos lá. Grande doutor Gustavo. Boa noite, Como está? Silmar. Você me ouve? Ouve o som que está tocando aqui também ou não? Sim, have you ever seen the rain? Muito bem, muito bem. É daquelas antigas, clássicas que jamais morrem. Clássica. Muito Essa bom. É universal, eterna e universal. Não tem como não conhecer. Seja bem-vindo, Silmar. Antes da gente Eu que agradeço. Antes da gente começar aqui, eu queria que você se apresentasse, Silmar, advogado, não é isso? Presidente da Comissão de Direito Notarial Registral em Goiás. Se apresente Exatamente. para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, muito boa noite, né, aos que estão acompanhando a gente aqui nessa live, aos que vão assistir depois, né? Primeiro eu queria agradecer o convite, doutor Gustavo, para falar aqui com vocês um pouco sobre direito imobiliário, né? Eu já aqui peço escusas pela minha indumentária, que não está tão elegante quanto a do doutor, mas é que eu estou em fase... Imagina que live é sempre à vontade. Eu estou em fase de repouso, estou com o joelho operado, então eu estou mais em home office, então não Entendi, tem cara de quem gosta de jogar um pouco bola, mais... é verdade isso? Como é que é? Isso é coisa de quem gosta de jogar bola. Mas o meu foi moto. Motoca. Entendi. Mas foi coisa tua. Já está em fase de recuperação. Bem, eu já sou advogado aí há um bom tempo, né? Desde o ano de 2009. E nas últimas duas gestões e na atual gestão da OAB Goiás, eu estou na condição de presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral. Essa comissão era uma comissão que estava até sem atuação, e aí, né, eu fiz da comissão um fênix, né, fiz ela ressurgir da cinza, e, claro, trabalhando, sempre atuando na área do direito notarial e registral, e hoje nós já estamos aí com quase 100 membros na nossa comissão. Também sou professor, né, na área do direito notarial e registral, e como está acontecendo o concurso aqui de Goiás, estou com alguns cursos aí em andamento, e, obviamente, né, tenho aqui a intenção sempre de colaborar, cooperar e difundir esse ramo do direito, que é um ramo do direito muito importante, interessante e instigante, né? Sempre tem as cláusulas irmãs, né, que é a inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. Eu costumo dizer que o direito notarial registral também tem os 3 I, né? Ele é instigante, ele é um direito importante e, principalmente, né, aquele direito que traz para a gente aquela vontade de cada vez mais descobrir, cada vez mais atuar na área. Pois é, eu que cheguei na área do direito notarial registral através do exercício da magistratura, eu entrei na magistratura do Rio no ano de 2012, fui feliz na magistratura e, por necessidade de ofício, tomei conhecimento da matéria, acabei ganhando gosto e me dediquei ao seu estudo. E estou hoje aqui desde o ano 2000 como registrador de imóveis no interior do estado de São Paulo. Tem sido uma experiência muito edificante. Mas e você? Como é que você chegou
nessa área do direito notarial e registral, uma área que tem crescido atualmente. Como é que É. foi essa sua passagem por ela? Como é que você Doutor, chegou doutor nesse... foi juiz de registros públicos? Também, É. eu era um juiz de competência ampla, né? Eu era juiz Ah, estadual sim. numa vara de competência ampla, então pegava também Abrangia a também parte de registros registro, públicos. embora no Rio de Janeiro a gente não tenha exatamente a figura do corregedor permanente. A gente tem sim o juiz de registro público e ali todo mundo acaba julgando um pouquinho de registro público. Mas e você, Silmar, como é que Bacana. você chegou nessa Bom, área? a minha história nessa área é por amizades, né? Em 2009, formei em 2007. 2008 eu fui fazer, aí eu fiz a prova da OAB e tomei pau na segunda fase, né? Passei na primeira fase, tomei pau na segunda fase. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um curso, né, para aprender, porque sem curso não vai dar não. Né? Eu fiz a faculdade de Direito totalmente aleatória, eu formei muito novo, então meu negócio era mexer, eu mexia com música, né? Eu sou músico também, então eu mexia com música. Daí fui para um cursinho aqui em Goiânia, né? Um saudoso, nem existe mais, chamava Axioma Jurídico. E nesse axioma jurídico eu fiz várias amizades, né? Assim, inúmeras amizades. Inclusive, lá eu conheci a minha esposa, né? Então, assim, foi um lugar bem produtivo, vamos dizer assim, pessoalmente. E lá eu conheci o Dr. Lucas Fernandes, que é tabelião aqui em Goiânia. À época ele não era tabelião. Mas em 2009 para 2010 o concurso estava em andamento. É porque o concurso daqui começou primeiro, geral, começou em 2008 e foi acabar em 2014. Eu conheci o Lucas, né? O grande Lucas, o Dr. Lucas Fernandes, o grande guerreiro. E aí eu nem sabia que existia esse negócio de concurso de cartório, né? Porque aqui em Goiás nunca tinha acontecido esse negócio. E, né, para mim, cartório era aquela velha, né? Passa de pai para filho e tal. E na faculdade a gente nunca ouviu falar desse negócio. E aí eu fui conversando com o Lucas, conversando. E ele foi me explicando, eu fui me inteirando pelo assunto e eu falei, quer saber? Eu vou te acompanhar nessa sua peregrinação, vamos lá. E eu, curioso demais. E de repente, por volta de 2010, 2011, eu já estava ajudando ele a fazer recurso, porque o concurso daqui foi, assim, uma maravilha, né? Acho que se for contar o tanto de recurso que teve, ultrapassa, ultrapassa os 3 dígitos. E daí eu fui me apaixonando pela área. E quando ele tomou posse, em 2014, eu já era um grande apaixonado pela área. E aí fui junto com ele, assim, estudar e aprofundar, né? E os grandes temas que apareciam na prática, ele trazia para a gente discutir, para a gente conversar. E eu fui conhecendo mais pessoas no ramo e fiquei nessa Maravilha, área, né? E que daí foi legal. até onde estamos. Que legal, isso é muito bom, né? A gente na prática às vezes vai sendo levado a conhecer umas coisas que a gente não imaginava e lentamente vai descobrindo a sua importância. E o direito registral, ele é muito assim, né? O direito notarial e registral, ele é muito assim, você vai observando e depois vai lentamente compreendendo a profundidade que as coisas têm e o universo que representa o direito imobiliário. Por exemplo, hoje aqui a gente está para conversar sobre loteamento, um pouquinho sobre loteamento, que é uma partezinha pequena do direito notarial e registral, mas de relevantíssima utilidade, seja para os advogados que militam nessa área, seja para as pessoas que estudam para concurso público, seja para todos aqueles ali que são acadêmicos da área. A propósito, assim, quando no finalzinho da minha passagem pela magistratura, eu estava já estudando para o concurso de cartório de São Paulo e fiz também um curso lá para a OAB de Búzios. Eu fui juiz em Búzios. Se tiver alguém aqui de Búzios, minhas saudações. E porque eu reparava a dificuldade que os advogados têm em geral para compreender e saber fazer, ativar esse sistema extrajudicial. No que diz respeito ao loteamento, o que você tem percebido que são dificuldades, que são problemas, que são temas palpitantes que merecem ser objeto de alguma discussão mais detida? Bom, acho até bom essa interlocução aqui, né? Eu em Goiás, você em São Paulo, que a gente vai até debater na questão das normativas, né? O Código de Normas de Goiás é um código de normas bem recente, muito completo,
é bem abrangente, né? São quase 1.400 artigos, então é um código norma bem abrangente. E o de São Paulo nem se fala, né? O de São Paulo é referência aí para toda a atividade no âmbito geral. Então, é, é, quando a gente tem dúvida, às vezes São Paulo resolve muito melhor que o próprio CNJ, né? O Código de Normas de São Paulo, as normativas. Alguns criticam, falando que é muita normativa, né? Mas eu entendo que é o seguinte, isso a, colabora com a uniformização dos procedimentos. E esse é um dos grandes, e já entrando nesse ponto, esse às vezes é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né, no âmbito da atuação como advogado. O problema da não uniformização procedimental. E aí, o que acontece? O loteamento, ele é um procedimento que ele tem uma complexidade maior do que outros procedimentos registrais, que são mais simples, né? Um registro de compra e venda, um registro de um inventário, uma partilha, enfim, esses registros que já têm, vamos dizer assim, um título basicamente formado, né? Já o loteamento não, o loteamento ele tem vamos dizer assim, ele passa por duas fases de uma vamos dizer assim, por duas fases que devem ser cumpridas estritamente, né? Eu digo que é a fase com a administração pública e a fase registral. Então, você tem que superar a fase da administração pública para depois suprir a etapa registral. Ou A seja, etapa registral seria... a gente vai ter uma necessidade até de conhecimento da regulamentação de postura municipal, muitas vezes para saber o que pode ser aprovado naquele local, e aí partir para essa aprovação administrativa antes da gente apresentar tudo para o registro de imóveis, né? No registro de imóveis, às vezes, tem alguma fase preparatória no que diz respeito à unificação de matrículas, retificação na descrição do imóvel, mas quando isso está mais ou menos redondo, aí a gente parte aí mais diretamente para aprovação do loteamento, né? E aí tem que fazer o projeto de acordo com aquilo que exigem as normas, as leis municipais. E depois vai para o registro, né? E aí tem essa dificuldade. O Exatamente. advogado ele não advoga só numa cidade ou só num estado, Exatamente. né? Aqui para mim fica mais confortável. Eu tô lá atuando numa cidade só, é uma normativa só, num estado só, fica mais tranquilo. Agora para o advogado às vezes isso impõe alguma dificuldade, né? Ter que trabalhar com diversos códigos de normas e com diversas normativas, não é mesmo? Exatamente. Cada município tem a sua sistemática, né? Por exemplo, tem município que ainda não tem normatização, não tem lei que regulamenta a conversão, né, a transformação do loteamento aberto em um loteamento de acesso controlado. Porque com a possibilidade da atualização legislativa que nós tivemos nos últimos anos, impõe ao município que tem uma lei dizendo como que vai acontecer, e isso de forma geral, e para cada loteamento que vai ser convertido, tem que ter um ato administrativo. Então você já tem aí o primeiro desafio. Se por exemplo, tem lá um loteamento, aí naquele loteamento tem uma associação de moradores, né, e eu já estou partindo do pressuposto aqui que esse loteamento já foi levado a registro, né? Já tem o R lá na matrícula mãe e já aconteceu o loteamento. E aí cria-se uma associação de moradores e essa associação resolve requerer autorização do município para fechar o loteamento. Primeiro desafio, o município tem a lei ordinária que regulamenta como que será feita essa autorização, como que será feita a cessão de direito real de uso? Só para a gente situar os ouvintes, né? A gente deve ter gente aqui que já está habituado a lidar com direito notarial registral, tem gente que talvez esteja chegando. Até ali os idos de 2017, a gente tinha uma lacuna legislativa para fazer face a um fenômeno que era um fenômeno conhecidíssimo, que era o dos condomínios de fato, né? Eram loteamentos registralmente áreas registradas como loteamento e, portanto, ali dentro havia
espaços públicos, né, ruas, vias, praças, lugares deixados para equipamentos urbanos, mas na prática aquilo ali funcionava como um condomínio fechado. Por quê? Porque os serviços de zeladoria urbana e de segurança pública já estão falidos há algumas décadas. Exato. E aí a gente tinha essa lacuna legislativa que foi relativamente contornada com a Lei 13.465 de 2017, que inseriu um dispositivo na Lei 6766, falando do condomínio, do loteamento de acesso controlado e também, ao seu reverso, regulamentando o condomínio de lotes, ali com alguns dispositivos, tanto na Lei de Incorporação quanto lá no Código Civil. Bom, e aí eu te devolvo a pergunta. Tinha aquela situação, então, do condomínio de fato, vamos dizer assim, né, um loteamento realmente, registralmente e juridicamente falando, e quais as dificuldades que havia ali para fazer aquilo ali funcionar e mais para fazer funcionar de acordo com aquilo que efetivamente desejavam os moradores, que era ter segurança, que é ter zeladoria de equipamentos e assim por diante. Como é que isso chegava para você? Ou chega para você até hoje? O grande desafio doutor, temos o loteamento, tá fechado, querendo transformar em condomínio de lotes. Para mim, de fato, eu não vi ainda um procedimento do começo ao fim que transformasse um loteamento em condomínio. Por quê? Porque o procedimento é extremamente complexo, envolve poder legislativo, poder executivo, para depois, a fase última, aí eu digo que seria a fase menos complexa, é a fase registral. Porque tem a questão dos bens públicos, né? Você tem que fazer toda ali a dinâmica para que esses bens públicos eles passem a ter natureza privada, porque para ser condomínio não tem. Eis aqui o grande problema, né? No loteamento você tem as vias públicas, você tem ali os espaços públicos, que aí quando você só converte, né, ou transforma, eu prefiro usar o termo transformação, porque é um termo que é usado no caderno do IRIB, né, uma orientação que tem no caderno do IRIB, de 2019, salvo engano, que lá eles falam a transformação do loteamento aberto em loteamento de acesso controlado. Então vou me ater ao termo transformação. Quando eu busco essa transformação, é muito mais fácil. Por quê? Porque eu preciso que o município regulamente como que ele vai proceder com essas autorizações e para cada condomínio, para cada loteamento em específico, é emitido um decreto, um ato municipal. E aí esse decreto, ele já considera aquele condomínio como sendo de acesso controlado, e aí entrou uma outra discussão, né, à época. Esse decreto, ele tem ingresso no folho real ou não? Ele teria ou não teria ingresso no folho real? Pois bem, por esse caderno, né, tem uma decisão aí do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo que fala que não, né? Mas o caderno do IRIB, né, porque assim, nesse entendimento do Conselho da Magistratura, sim, a matrícula não precisa saber que aquele loteamento é de acesso controlado. Bem, o entendimento do IRIB, né, e tem sido o entendimento também de vários outros lugares, é que aquilo ali entra na matrícula como uma forma de averbação. Você averba para dar publicidade. Me parece que existe um interesse nessa publicidade, né? Porque o regime jurídico dos bens públicos que estão ali dentro, ele vai ser completamente transformado, vai ser completamente modificado, né? Uma coisa é um loteamento completamente integrado ao ordenamento urbano, e aí você querer fechar uma rua do centro da cidade é uma coisa que realmente é inconcebível, não dá para fazer. Agora, outra coisa é um bairro com uma situação geográfica peculiar que foi criado e constituído para funcionar de uma forma e que só funciona assim porque antes não se admitia o condomínio de lotes e que sempre funcionou, quer dizer, sempre teve uma espécie de afetação pública daqueles bens ali de forma muito diferenciada, né? Ou seja, se a associação constrói e mantém um clube ali dentro, ainda que a área eventualmente seja formalmente pública, ela tem que estar subordinada
a um regime jurídico diferenciado, que vai caber à associação de moradores ou que vai caber aos associados ali regulamentar, porque é evidente que não se vai ter acesso amplo, geral e restrito àquilo ali, nem se pode defender que aquilo ali devia ser bem de uso comum do Exatamente. povo. Então não dá para ficar nesses dois extremos. A gente tem que realmente É. dar alguma forma de publicidade para isso. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante a ponderação que admite, né, essa averbação aí com efeito publicitário. Sim. E aí, vamos lá. É, é, essa questão da, da transformação. As demandas que chegaram até mim, elas ocorreram exatamente no período que surgiu a lei. Por quê? Alguns loteamentos que tinham sido recentemente aprovados, os loteadores, as imobiliárias, incorporadoras, elas queriam, falar, não, agora que já pode fazer aí eles queriam, né, transformar em condomínio de lotes. Só que isso aí era a missão 007, né, quase impossível. Olha, você vai ficar, além de muito caro, é muito arriscado não conseguir, porque isso depende de muita coisa. Depende, assim, de poder legislativo, ainda mais em municípios maiores, em que você tem um poder legislativo com muitos vereadores, né, compondo ali a Casa Legislativa, é um problema muito grande. E aí você tem a questão também do prefeito. Quem emite o decreto é o prefeito. E aí, se o seu loteamento foi aprovado na gestão passada e o prefeito anterior era da oposição, o prefeito nem vai mexer no seu decreto. Tem tudo isso. Municípios menores, as coisas acontecem assim. Não dá para a gente destacar e fugir da realidade. Essa é a realidade. E aí, muitos pensavam assim, não, e agora como que eu vou transformar esse meu loteamento em um condomínio fechado? Olha, a única solução que havia naquele momento era trazer esse loteamento para o loteamento de acesso controlado. E daí, né, começa então essa peregrinação. Parte A, que eu chamo da parte com poder executivo, e a parte B. Isso quando não envolve a prévia da parte A, que é quando o município não tem qualquer regulamentação legislativa, que você tem que provocar a Câmara, né, conversar ali com os vereadores para que isso aconteça, e depois expedir o decreto municipal. Decreto municipal autorizando o condomínio, né, o fechamento daquele perímetro e fazendo a concessão de direito real de uso ali das vias públicas com as condicionantes que pode estar prevista em lei ordinária, na lei orgânica do município, e daí então parte para a etapa B, né, que é a etapa registral. E aqui enfrentei grandes desafios e ainda enfrento com isso, com alguns registradores que acabam querendo fazer valoração de mérito do ato administrativo. Aí Esse é isso é um grande complicado. problema que tem sido enfrentado aqui. Porque, bom, você, na condição de registrador, você querer afetar a presunção de veracidade do ato administrativo, não me parece que é o melhor caminho. Porque se você tem um ato administrativo, né, que goza do atributo, dentre todos, do atributo da presunção de veracidade, quando aquilo ingressa, principalmente quando ingressa para uma averbação, não me parece mais adequado o posicionamento de querer verificar de fazer o controle, né, daquele ato administrativo, né, até mesmo porque as formas de controle são outras. O controle da legalidade, o decreto foi publicado? Não, então não registra, não há verba. Agora, a saber se o decreto ele não obedece o artigo tal da lei orgânica. Pô, mas aí já é um controle de legalidade. É sua interpretação da lei orgânica com o decreto. De Então, tem que ser fato, submetido a juízo. de fato, isso pode causar algum problema, né? Porque aqui em São Paulo eu conheço uma orientação jurisprudencial muito tranquila
que se coloca nos casos de desdobro de lote e que se coloca no caso de cláusulas restritivas dos loteamentos, né? Então, por vezes você tem o loteador, no momento em que ele faz o fracionamento do solo, ele impõe restrições ali que vão para além das restrições urbanísticas e depois lá na frente, com base numa lei superveniente ou em alguma coisa, os proprietários dos lotes querem proceder de forma diferente daquilo que foi estabelecido inicialmente no contrato de alienação. E aí a corregedoria tem sido bem tranquila em dizer que, olha, se o município aprovou, né, o juízo de aprovação do município continua revestido de presunção de legitimidade, de legalidade, assim como devem ser normalmente os atos administrativos. E, em geral, isso daí é uma posição boa e importante em benefício da segurança jurídica, porque senão você acaba tendo, para um mesmo eventual decreto ou para uma mesma eventual situação, interpretações completamente diferentes dos mais diversos registradores. Às vezes, eu não sei como é que é a cidade de Exatamente. Goiânia, acho que Goiânia talvez tenha mais de um registro de imóveis, mas uma cidade do tamanho de Goiânia, são 5. Então, aí você 4. pode... 4. Então, aí você poderia ter, imagine, cada registrador com uma opinião diferente para decretos expedidos pela mesma municipalidade, regendo absolutamente a mesma coisa, o que não é, verdadeiramente não é conveniente. Mas acontece, infelizmente acontece. Essa também é uma dificuldade que o É. advogado tem que enfrentar, não é mesmo? É, eu Talvez. confesso para você que aqui em Goiânia não tem essa dificuldade. Aqui em Goiânia é bem pacífica. É mais em alguns pontos específicos das cidades do interior, de interior. E assim, eu vou dizer a minha experiência. Todas as experiências negativas que eu tive era registro único. Registro único. Só, registro não, o registro de imóveis único, né? Só uma circunscrição. Porque o registrador ele não vai ter uma opinião divergente próxima da dele, né? Então, ele enfrenta mesmo ali o próprio prefeito. Vamos dizer assim, um enfrentamento político às vezes, até mesmo tem até isso também, né? É um enfrentamento político que muitas vezes acontece. Mas, entendida essa questão, ingressa então esse decreto municipal no folho real. E aí aquele loteamento que tem ali o seu Rzinho na matrícula, ele passa a ter mais uma informação que é de que aquele loteamento, aquele espaço, aquele solo, né, que foi parcelado, porque o loteamento nada mais é do que parcelamento do solo. Em regra, quase que de forma absoluta, né, só alguma exceçãozinha, parcelamento do solo urbano. Essa é a principal regra, né? Parcela-se o solo urbano para fins de loteamento. Esse loteamento, esse parcelamento do solo urbano, ele então passa a ter ali uma área onde as pessoas que vão adentrar, elas precisam de submeter a um controle. E aí entra mais uma polêmica, né? O doutor até chegou a comentar. Quem pode entrar, quem não pode entrar? Eu posso restringir a entrada, eu não posso restringir a entrada. E aí vem a celeuma, né? Ora, se são bens públicos, se são vias públicas, se são ali áreas de uso público, né? Bem de uso público comum, de uso comum, bem público de uso comum, então eu não poderia restringir. Mas eu tenho outras situações. Se eu tenho ali como o doutor citou, um clube, né? Que foi criado, construído e é mantido por essa associação de moradores. Também não me parece que seria viável a permissão ampla e restrita de acesso, ainda que controlado, né? Acredito eu que o acesso controlado ele se dá para as vias que realmente são vias e áreas de uso comum, não aquelas áreas que têm ali uma necessidade de manutenção, restauração e preservação rotineira, né? Uma Concordo via pública, plenamente, uma concordo praça. plenamente. Esse é um trabalho, inclusive, Silmar, que eu acho que deve ser feito até perante os integrantes do Ministério Público
e da magistratura, sensibilizando para situações que são absolutamente diferentes na prática, né? Então, se é verdade que dentro de um loteamento de acesso controlado tem áreas e tem áreas, né? Então você vai ter as vias que dão acesso aos lotes e talvez você vai ter uma praça, tudo bem? É uma coisa. Outra coisa completamente diferente é você ter um clube recreativo com piscina, com sala de ginástica, com churrasqueira, com campo de futebol, que requer uma manutenção e envolve, naturalmente, um desembolso por parte daquelas pessoas que estão ali. Quer dizer, uma pessoa que entra ali sem nenhum critério e sem nenhuma discriminação, ela, enfim, acaba sendo um free rider, né? Ela acaba Exato, ela acaba sendo beneficiária de um enriquecimento sem causa, praticamente. exato. E essas situações também, por outro lado, são completamente diferentes de você querer pegar e passar uma cancela no meio de uma rua que está no meio do centro da cidade. Isso é completamente É, diferente, porque, em geral, alguns empreendimentos sequer sairiam do papel se fosse para ser um loteamento normal, né? Ele só sai do papel e só vende por causa da promessa de se fazer ali um acesso controlado. Então, ele economicamente só se torna um empreendimento viável no momento em que ele funciona daquela maneira. Então, são coisas que esse esclarecimento, eu até gostaria que a gente tivesse aqui uma interlocução mais próxima com membros do Ministério Público, porque não dá para a gente simplesmente chegar e falar assim, olha, são bens de uso comum do povo e você não pode privatizar os bens de uso comum do povo, assim como você não pode privatizar uma praia. Não, peraí, tem uma diferença muito grande entre um clube de um é, loteamento de acesso controlado e uma praia pública, uma praça no meio da cidade, não é mesmo? vou falar igual a minha saudosa avó falar. Não dá para jogar tudo no mesmo balaio, né? Não dá para jogar tudo no mesmo balaio. Então, você tem que entender, os membros do Ministério Público têm que entender que existem situações e situações, né? A lei ela não existe para criar uma realidade, não. A lei ela existe em função da realidade. A gente não pode entender e pretender interpretar a lei da seguinte forma: eu leio a lei e a realidade tem que obedecer à lei. Não, não é assim, né? A realidade, ela existe. E aí o legislador cria a lei para ajustar aquela realidade e não para modificar ou criar uma nova realidade. Porque a realidade ela é posta, ninguém cria, ela simplesmente existe, né? Ela É simplesmente condição é da dada. natureza. Exato, Concordo, pronto. concordo plenamente. Realmente, a gente precisa compreender os fatos que deram causa às leis e às modificações legislativas, exatamente para que a gente possa compreender adequadamente essa legislação. E eu acho que o trabalho nosso aqui, para além do trabalho profissional do dia a dia, esse trabalho acadêmico e o trabalho que envolve a difusão dos conhecimentos notariais e registrais, tem muito a ver com isso, né? Tem, em primeiro lugar, a ver com a informação do público em geral de que existe um sistema complexo e inteiro que está funcionando em paralelo ao judiciário e que deve ser apropriado cada dia mais pelos advogados para que eles possam, enfim, desenvolver o seu trabalho adequadamente, e também para que a gente possa entender como ele funciona ou como ele deveria funcionar adequadamente. Eu até aproveito para tirar um gancho aqui e relembrar o pessoal que está assistindo a gente aqui. A gente está agora com 21 pessoas na sala, que tem exatamente com esse propósito um curso novo no ar, gratuito, que o pessoal pode acessar clicando lá na minha bio. Tem um curso sobre alienação fiduciária que a gente faz exatamente nesse propósito de difundir aqui um pouco de conhecimento e tentar auxiliar nessa caminhada prática dos advogados. Eu imagino que você tenha ajudado bastante gente aí também, não só nos concursos, mas também os advogados na Ah, prática. Como é que sim. tem sido isso? Ah, o doutor falou aí sobre essa questão aí do desdobro, né, dos loteamentos.
Essa, inclusive, foi uma questão aqui do concurso de Goiás. Não sei se o doutor teve ciência. A banca é daí, né? Então, eu acho que eles vão adotar esse posicionamento. Assim, até mesmo porque o nosso Código de Normas aqui, ele prevê que não cabe ao oficial de registro de imóveis fiscalizar. Ou seja, não cabe ao oficial de registro de imóveis fazer esse tipo de controle. Ou seja, é expressamente verdade. Né? Controle do mérito Exato. administrativo, assim como Exato, é o controle do mérito judicial, né? Não cabe revisão do mérito judicial. Exatamente, né? É igual aquele negócio, o juiz chega e fala assim, olha, eu quero que faz isso. Aí você olha e fala, devolve para o juiz, olha, excelência, isso aqui não tem jeito de fazer, não. Se ele voltar e falar assim, faz, você faz. Faz, né? fazer. Você explica, na primeira vez você explica para ele, excelência, tá meio atrapalhado isso aqui, né? Aí se ele né, falou, ó, não, pera, não, realmente, vou alterar. Agora, se ele fala assim, não, pum, eu quero que faz, né? Geralmente isso acontece muito na justiça do trabalho, com penhora, com gravames na matrícula, essas coisas. O juiz do trabalho não quer nem saber, né? Coloca aí e pronto. E tem, as suas razões, né? Claro, nada acontece. É igual a gente tá falando, né? Se a gente tem que compreender primeiro as razões, a realidade que se vive na área trabalhista, né? No âmbito das relações de trabalho, para depois entender por que essas coisas acontecem. Nada acontece assim de forma aleatória. Então, eu acredito que quando a gente trabalha com essas possibilidades, a forma com que a gente busca demonstrar, com que a gente busca expor, é uma forma que realmente, quando a gente enxerga que precisa dessa difusão, né? É igual você falou, que eu tenho ajudado muita gente. Sim, claro, eu vendo cursos também, né? Não vou dizer que é um trabalho sacerdotal. Não, mas, por exemplo, dia de sábado eu dou aula gratuita, aberta, né? Todo sábado de manhã. Não é aqui pelo Instagram, mas é pelo Zoom. E por que eu prefiro, financeiramente falando, seria muito melhor por aqui, porque aqui você tem a divulgação, tudo. Mas por que eu faço pelo Zoom? Por conta da interação, as pessoas poderem perguntar. Às vezes a pessoa não consegue fazer a pergunta aqui em poucas palavras numa perguntinha aqui de uma live. Então eu jogo para o Zoom, sábado de manhã, 1h30, 2 horas de aula, a gente fica ali debatendo, discutindo, né? E tenho tido a adesão de vários colegas, amigos, né, advogados, amigos tabeliães, registradores, que simplesmente entram lá no Zoom e falam, vou falar contigo hoje sobre isso aqui, vamos lá. Se dispõe a falar. Então, eu acredito que essa área do direito notarial e registral sempre foi uma área desprezada. Porém, era aquele desprezo que era, às vezes, até proposital. Porque assim, eu não vou... É melhor que não conheçam, que aí a gente faça do nosso jeito. Para que a gente faça do nosso jeito. Hoje já não é assim. Né? Hoje é melhor que todos conheçam. Para quê? Para que as coisas realmente aconteçam. É melhor que todos conheçam a possibilidade, agora, né, com a MP 1085, de fazer a procedimento do suprimento de outorga da adjudicação compulsória. Poxa, então, isso é um... Pode ser um sucesso, isso pode ser um estrondoso sucesso. Pode ser. Não, tem um potencial. Ó, eu acho que vai ser o mesmo... Nós vamos ter assim, a mesma situação da uso campeão. Vai precisar de uma regulamentação, vai precisar de pormenores, mas a hora que o negócio alinhar e ficar redondo, não tem porquê, porque é uma realidade muito forte, principalmente agora, né? Porque agora as pessoas compraram um lote para pagar com 20, 30 anos, estão quitando por agora. E aí, né, nós passamos por muitos momentos históricos dos últimos 20, 30 anos, né? Tivemos até mudança de constituição, mudança de forma de governo. Então, assim, o Brasil ele virou de cabeça para baixo e voltou nos últimos 30 anos. E aí, agora nós temos uma realidade que é o quê? A realidade é que as pessoas
quitaram, tem lá o seu, né, toda a sua situação e vai fazer o quê? Eu quero... Muita gente vai agora deixar de fazer, de se valer da uso campeão, porque muita gente estava se valendo da uso campeão extrajudicial para fugir da adjudicação compulsória. Até por isso. E aí o que acontecia? Os municípios estavam perdendo a arrecadação. Você vê só, né? E agora vai poder fazer, para quem não está sabendo, né? A MP 1085 ela foi editada no final do ano passado, acabou de ser aprovada nas casas legislativas. Segundo me consta, está ali aguardando sanção ou veto e promulgação para valer como lei já. A lei vai ser a lei dos cartórios ou da informatização dos cartórios e trouxe aí como grande novidade, além da questão dos prazos, etc., tal, essa possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial. Vale a pena ficar ligado. Depois, quem sabe, Silmar, a gente, numa próxima oportunidade, já não marca também um bate-papo sobre isso. Eu queria agora... pode contar comigo, 100%. Eu queria agora já meio que passar para o encerramento, agradecer a sua presença para não ficar um negócio muito extenso e muito maçante. Agradecer demais a sua presença, esse tema realmente do loteamento, em especial do loteamento fechado, do condomínio de lotes, é um tema que me fascina, né? É muito fácil a gente simplesmente falar em abstrato do loteamento de um lado e do condomínio do outro lado, e aí é simples diferenciar, mas quando a gente vai chegando para uma zona de interface entre os dois, onde a gente tem de um lado ali o loteamento de acesso controlado e do outro lado da linha, logo na sequência, o condomínio de lotes, aí é uma zona de penumbra que suscita uma série de dúvidas e que demanda realmente um conhecimento pormenor e já mais atualizado. Silmar, faz aí então para a gente uma despedida e a gente deixa o pessoal com gostinho de quero mais para a gente voltar num próximo debate. Bom, pessoal, eu fico muito feliz, né, em poder participar aqui desses momentos para mim é um momento de descontração, né? Conversar de um tema bacana, né? Com uma pessoa que tem um conhecimento bastante apurado, que é o Dr. Gustavo, com vocês que estão assistindo aqui com a gente, que também tem um grande interesse e que também tem um grande conhecimento. Para mim é um prazer muito grande, uma honra muito grande, uma enorme satisfação. E, claro, né? Vocês que estão assistindo, continuem, né? Assistindo. Faça um curso da alienação fiduciária com o professor Gustavo, porque não é todo dia que você vai ver um professor do quilate do professor Gustavo, junto com o Dr. Manuel, não é? Manuel Valente? É com o professor Eduardo Calvert. O professor Eduardo Calvert foi juiz aqui no estado de São Paulo. Ele foi meu contemporâneo na faculdade. A gente estudou junto para concurso público. É um grandíssimo amigo e conhecido já de longuíssima data. Pois bem, não é todo dia que vocês vão encontrar dois expoentes de uma área ofertando conhecimento de modo gratuito e de modo muito acessível, né? Porque não basta ser gratuito, né? É gratuito, mas você tem que vir até mim para aprender, já dificultou para muita gente, né? Agora, gratuito e ainda se valendo de meios para amplo e restrito acesso, é uma coisa assim que realmente é louvável, né? E parabenizo o professor pela nobre atitude, pela nobre missão de levar aí o conhecimento para todos e me coloco aqui à disposição para que sempre que precisar, estou aqui, né? Desde Goiânia, Goiás, para a gente discutir o direito notarial registrar. Saudações para todos que nos ouvem aí de todos os 4 cantos do Brasil. A gente vai encerrar com sonzeira de novo, ó. Tem agora aqui bacana para a gente acabar aí. E obrigado, muito Silmar, bom. de novo por tudo. Fica com Deus aí, a gente se vê numa próxima. Obrigadão, fica com Deus. Grande abraço.